Uma gota incandescente de vidro derretido, brilhando em um tom laranja vivo a mais de 1000 graus Celsius, despenca em direção ao vazio. Em menos de 2 segundos, essa massa amorfa, viscosa e maleável será moldada, resfriada e transformada em uma garrafa perfeitamente simétrica, capaz de suportar pressões internas extremas. O que parece um fluxo contínuo e simples em uma linha de produção é, na verdade, uma das batalhas físicas mais complexas da indústria moderna, onde a gravidade, a termodinâmica e a mecânica de precisão precisam trabalhar em perfeito sincronismo para evitar que a matéria-prima se destrua antes mesmo de virar um objeto útil. A garrafa de vidro que você segura na mão parece um objeto estático, frio e rígido. No entanto, sua existência depende de um estado físico altamente instável. O vidro não se comporta como os metais comuns quando derrete. Ele não passa de um estado sólido diretamente para um líquido fluido com um ponto de fusão exato. Em vez disso, ele passa por uma transição vítrea, tornando-se uma massa extremamente viscosa que se move como um mel espesso e superaquecido. Controlar essa viscosidade é o maior desafio de uma fábrica de embalagens. Se o vidro estiver quente demais, ele escorre como água e não mantém a forma do molde. Se estiver frio demais, ele endurece antes do tempo, quebrando as máquinas e gerando deformações fatais. Para entender como essa transformação acontece sem que o material colapse, é preciso olhar para o início do processo, dentro de um forno industrial que opera ininterruptamente por anos. Ali dentro, a uma temperatura que beira os 1500 graus Celsius, uma mistura de areia de sílica, carbonato de sódio e calcário é fundida até se tornar uma massa homogênea. Esse líquido denso flui lentamente para canais de distribuição conhecidos como canais de alimentação. Na ponta de cada canal, um mecanismo de precisão controla a saída do vidro através de um orifício. É aqui que nasce o elemento mais importante de todo o processo, a gota de vidro. Um pistão de cerâmica refratária sobe e desce verticalmente, empurrando o vidro derretido para fora em porções controladas. Logo abaixo do orifício, tesouras mecânicas de alta velocidade cortam o fluxo contínuo de vidro líquido. Esse corte precisa ser limpo e instantâneo, para evitar que o vidro superaquecido grude nas lâminas de aço. Um sistema borrifa uma mistura constante de água e lubrificante especial, resfriando as tesouras em milissegundos sem alterar a temperatura da gota de vidro. O peso de cada gota cortada deve ser exato, com tolerância de pouquíssimos gramas. Qualquer variação no peso da gota resultará em uma garrafa com paredes muito finas, que estourará na linha de enchimento, ou muito grossas, o que desperdiça material e altera a capacidade interna do recipiente. Assim que a gota é cortada, ela despenca por gravidade através de uma série de calhas metálicas lubrificadas por deflexão de ar. Esse caminho guia a gota incandescente diretamente para o interior do primeiro molde, chamado de pré-molde. O impacto da gota no fundo do pré-molde deve ser preciso. Se ela tocar as laterais antes da hora, o vidro resfriará de forma desigual, criando marcas visíveis conhecidas como rugas frias, que enfraquecem a estrutura final da garrafa. Dentro do pré-molde, ocorre a primeira grande transformação física. Dependendo do tipo de garrafa, a indústria utiliza 2 processos distintos, o sopro-sopro ou o prensa-sopro. No processo de sopro-sopro, usado principalmente para garrafas de gargalo estreito, a gota cai no molde e um jato de ar comprimido é injetado por cima. Isso empurra o vidro para o fundo do molde para formar o gargalo, que é a única parte da garrafa
que nasce com seu formato definitivo nesta etapa. Em seguida, outro jato de ar é injetado por baixo, criando uma cavidade interna e expandindo o vidro contra as paredes do pré-molde. O resultado dessa etapa não é a garrafa final, mas sim uma peça intermediária chamada parison ou preforma. Se você valoriza descobrir os bastidores invisíveis da fabricação industrial, inscreva-se para acompanhar nossos próximos vídeos. A preforma é uma versão em miniatura e simplificada da garrafa, com o gargalo já pronto e um corpo oco e maleável que ainda brilha intensamente devido ao calor residual. Nesse momento, ocorre um dos movimentos mais impressionantes da linha de montagem. Um braço mecânico agarra a preforma pelo gargalo rígido, abre o pré-molde e gira a peça em 180 graus, transferindo-a para o molde final. Durante essa transferência rápida, a preforma fica exposta ao ar ambiente. A gravidade começa a agir sobre o vidro quente, fazendo com que a preforma se estique naturalmente para baixo. Esse alongamento controlado é fundamental para garantir que, quando o vidro for soprado novamente, a distribuição da espessura das paredes seja uniforme. Assim que a preforma alongada entra no molde final de acabamento, o molde se fecha hermeticamente ao seu redor. Uma cabeça de sopro desce sobre o gargalo e injeta ar comprimido sob alta pressão. Esse ar força o vidro extremamente maleável a se expandir rapidamente, copiando cada detalhe das paredes internas do molde, incluindo logotipos, texturas e linhas de design. As paredes do molde final são feitas de ferro fundido ou ligas especiais de bronze, materiais escolhidos por sua capacidade de absorver o calor do vidro rapidamente, sem sofrer deformações térmicas extremas. Quando o vidro toca a parede de metal fria do molde, ocorre uma troca térmica violenta. A superfície externa do vidro solidifica quase instantaneamente, criando uma pele rígida que mantém o formato da garrafa. No entanto, o interior do vidro ainda permanece macio e quente. Se a garrafa foi retirada do molde rápido demais, o calor interno reaquecerá a superfície externa, fazendo com que a garrafa deforme ou colapse sob o próprio peso. Se ficar tempo demais, o vidro pode rachar devido à contração térmica excessiva dentro do molde fechado. O tempo de permanência no molde é calculado em frações de segundo. Quando o molde final se abre, a garrafa emerge. Ela ainda está vermelha e sua temperatura ronda os 600 graus Celsius. Braços mecânicos, com pinças revestidas de materiais resistentes ao calor, retiram as garrafas e as colocam sobre uma esteira transportadora metálica. À medida que as garrafas viajam pela esteira, o vento frio da fábrica começa a resfriá-las. Mas esse resfriamento rápido e descontrolado esconde um perigo físico invisível que pode destruir toda a produção. O vidro é um péssimo condutor térmico. Quando a garrafa resfria rapidamente ao ar livre, a parte externa se contrai e endurece muito mais rápido do que a parte interna. Essa diferença de velocidade na contração cria tensões mecânicas severas presas dentro da estrutura molecular do vidro. Uma garrafa resfriada dessa forma pode parecer perfeita a olho nu, mas estará tão instável que um leve toque ou uma variação mínima de temperatura fará com que ela exploda espontaneamente em milhares de pedaços. Para resolver esse problema físico, as garrafas precisam passar por um processo chamado recozimento. A esteira transportadora direciona as garrafas recém-moldadas para dentro de um túnel longo e fechado, conhecido como ler de recozimento. Dentro desse túnel, as garrafas são primeiramente reaquecidas até uma temperatura específica,
logo abaixo do ponto de amolecimento do vidro, cerca de 560 graus Celsius. Nessa temperatura, as moléculas de vidro ganham mobilidade suficiente para aliviar as tensões internas acumuladas, reorganizando-se de forma estável. Depois de mantidas nessa temperatura por um tempo determinado, as garrafas começam uma jornada de resfriamento extremamente lenta e controlada ao longo do túnel. Isso pode durar de 30 minutos a 2 horas, até saírem na outra extremidade frias o suficiente para serem tocadas com as mãos seguras. Livre das tensões internas, a garrafa de vidro alcançou sua resistência estrutural máxima, mas o processo industrial ainda não terminou. Antes que possam ser embaladas e enviadas para as indústrias de bebidas ou alimentos, as garrafas precisam passar por uma barreira rigorosa de controle de qualidade automatizado. Movendo-se em velocidades que superam centenas de unidades por minuto, as garrafas passam por uma série de sensores ópticos, câmeras de alta resolução e testes físicos mecânicos. Sistemas de inspeção por câmeras analisam o gargalo em busca de microfissuras que poderiam causar vazamentos ou quebras na hora do fechamento da tampa. Sensores de alta frequência medem a espessura das paredes em múltiplos pontos da garrafa. Se uma parede estiver mais fina do que o limite de segurança estabelecido pelo projeto de engenharia, a garrafa é classificada como defeituosa. Testes de pressão física aplicam forças controladas sobre os gargalos e corpos das garrafas para garantir que resistirão ao estresse das linhas de enchimento industrial de alta velocidade. Qualquer garrafa que apresente a menor imperfeição é imediatamente ejetada da linha por um sopro de ar comprimido ou por um braço mecânico de rejeição rápida. Essas garrafas rejeitadas não são desperdiçadas. Elas caem em calhas que as direcionam para trituradores industriais. Esse vidro quebrado, conhecido como caco de vidro, é reintroduzido diretamente no início do processo, misturando-se a matéria-prima virgem dentro do forno de fusão. O vidro possui a propriedade física única de poder ser reciclado infinitas vezes sem perder sua pureza, transparência ou resistência estrutural. O que vemos em nossas mesas como um objeto simples, transparente e cotidiano é, na verdade, o resultado final de uma cadeia física implacável. Uma sequência onde a matéria-prima bruta foi submetida a temperaturas extremas, cortada com precisão de milissegundos, soprada por forças pneumáticas invisíveis, estabilizada termicamente contra suas próprias tensões internas e testada por sensores de alta tecnologia. Cada garrafa de vidro é um monumento silencioso à capacidade humana de domar as leis da termodinâmica e da mecânica, transformando a areia comum da Terra em recipientes perfeitos que preservam o que consumimos.